Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Este é o nosso segundo curso, o curso de Educação Ambiental no Ensino Fundamental. Tá? Então, é uma espécie de continuação do curso que nós abordamos da Educação Infantil, e é por isso que, inclusive, a gente vai revisitar algumas leis, algumas teorias, alguns conteúdos que a gente viu lá no curso anterior. Lembrando a todos que as discussões do curso da Educação Infantil continuam abertas. Vocês podem acessar os vídeos, podem curtir, podem comentar, e eu irei responder lá no grupo e também posso responder aqui nos vídeos deste curso 2. Então, como modo de dar continuidade à nossa discussão, a gente vai falar sobre diferentes tópicos. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma introdução revisitando algumas das discussões que a gente já fez lá no nosso curso de Educação Infantil. Posterior, então, nós faremos uma discussão de alguns tópicos da educação ambiental. O que são esses tópicos? São conteúdos importantes para a gente relembrar que são sempre reivindicados nas discussões ambientais. Ou seja, todo professor tem que saber lidar basicamente com esses aspectos. E para utilizar, para a gente contextualizar, eu vou utilizar os vídeos do Minuto Ambiental. Minuto Ambiental é uma iniciativa da TV Cultura em parceria com o estado de São Paulo. O Minuto Ambiental são vídeos de aproximadamente 1 minuto que falam sobre temas importantes para a educação ambiental. O que é educação ambiental, fauna silvestre, aquecimento global, áreas protegidas, mudanças climáticas. Todas essas discussões, elas fazem parte das discussões contemporâneas, das discussões da atualidade sobre a questão ambiental. Inclusive, muitas vezes essas discussões são temas de redações, de questões dissertativas, de questões interpretativas. Lembrando que lá na disciplina de didática e ensino de ciências, nós tivemos a oportunidade de discutir um pouquinho essas questões. Tá? Então é importante que todos os formadores, desde a educação infantil, ensino fundamental, e também do ensino médio e ensino superior, saibam um pouquinho sobre esses conteúdos científicos. Como eu disse, o Minuto Ambiental são vídeos de aproximadamente 1 minuto que vão nos informar sobre temas importantes da questão ambiental e importantes para a educação ambiental, seja em qualquer nível, qualquer modalidade de ensino, seja também para as nossas provas, nossos concursos, sejam também para as nossas discussões e as nossas escolhas, nossos produtos de consumo, nossas escolhas políticas, nossa participação na gestão dos recursos naturais, enfim, são temas importantes e fundamentais para qualquer cidadão. E, obviamente, importante para nós, trabalhadores, pessoas que atuam direta ou indiretamente na educação. Então, a metodologia vai ser a seguinte: eu apresentarei os vídeos, vou colocar nesse mesmo vídeo aqui para tocar, e, posterior, eu farei uma contextualização. Na verdade, é uma contextualização, complementação, com a necessidade de explicação de alguns conteúdos básicos, às vezes da ciência, para trazer uma explicação também desses vídeos, porque 1 minutinho é muito rápido. Mas os vídeos ficaram muito bons e é por isso que eu escolhi trabalhar aqui com vocês. Na sequência, temos um terceiro módulo que vai fazer uma recapitulação das políticas de educação ambiental, para se compreender os principais marcos históricos e a importância de se trabalhar a educação ambiental no ensino fundamental. Em um quarto momento, iremos trabalhar sobre os aspectos da ciência, tecnologia e sociedade no ensino fundamental. Já se apeguem a essa sigla CTS, que significa Ciência, Tecnologia e Sociedade. E também uma linha de pesquisa dentro da área de educação e também da área de ensino. Quando a gente aborda questões CTS, são questões que estão geralmente na mídia, que são abordadas em jornais,
ou são novos artigos científicos que trazem novos conhecimentos e que vão impactar direta ou indiretamente na sociedade. Então, desde a produção de novos medicamentos, das discussões relacionadas às pandemias, à própria Covid, as discussões relacionadas à poluição nos mares, aquelas discussões sobre como a produção científica, a produção da ciência e as novas tecnologias advindas dessa produção científica podem auxiliar tanto quanto prejudicar as questões ambientais. Ou seja, a ciência, como nós já mencionamos, ela pode ser utilizada para resolver algumas questões, para resolver alguns problemas da sociedade, com toda certeza, mas a ciência também é utilizada para fazer guerra. A ciência também é financiada para a produção de armas. E essa é uma discussão vinculada à CTS. Como essa abordagem de ciência, tecnologia e sociedade contribui para a formação de um sujeito com boas práticas em relação ao ambiente, ou de um cidadão responsável pelas suas práticas climáticas, de um cidadão responsável por suas atitudes, com posicionamento crítico, capaz de saber consumir, saber votar, saber se posicionar intelectualmente. Então, a formação via CTS é fundamental e de suma importância para a educação ambiental. Por último, o quinto ponto, eu vou abordar um pouquinho sobre a complexidade. A complexidade, a teoria da complexidade, o principal autor que eu vou trazer é Edgar Morin, mas também há outros autores que contribuem. Então, a teoria da complexidade, ela vem das ciências biológicas, da própria ecologia, do estudo dos ecossistemas, e ela traz esse conhecimento científico relacionado às relações entre os seres vivos, né? Então traz a noção de teia, de complexidade, de inter-relações interconectadas, a noção de rede, né? Para compreender a realidade. E essa é uma relação que contraria a fragmentação dos saberes, a fragmentação das instituições, a fragmentação do ensino, a fragmentação das disciplinas na educação, a fragmentação da compreensão dos fenômenos ambientais. E, de certo modo, também fragmenta o nosso intelecto, a nossa vida, a nossa forma de compreender a realidade. O mundo não vai se apresentar em disciplinas, o mundo se apresenta de forma transdisciplinar. A realidade, o conhecimento da realidade, ela perpassa as disciplinas. Então, é importante que na teoria da complexidade, a gente vê subsídios para compreender melhor o mundo, principalmente considerando a hiperconectividade, a hipermobilidade do mundo globalizado, com meios de comunicação, com meios de transporte, que formam um planeta interconectado, na sua maioria. E por fim, faremos uma conclusão. Essa vai ser uma conclusão geral de ambos os cursos. Vou apresentar um pouquinho das considerações finais do nosso workshop. Será que os nossos objetivos foram alcançados? Será que vocês compreenderam, evoluíram na compreensão do tema ambiental? Ou seja, será que a gente fez uma educação ambiental efetiva aqui nessa formação? Essas perguntas, essas reflexões gerarão discussões para o fim do nosso segundo curso. Então, introduzindo o geral que nós vamos aprender, das discussões que faremos neste curso de Educação Ambiental no Ensino Fundamental, a gente vai ter alguns chamados temas geradores. O que são temas geradores? São temas que estão sempre em voga, né? São temas que são apresentados pela mídia, são temas que são apresentados pelas redações, pelos concursos, são temas que são incorporados pela política, pelos discursos políticos, e esses temas geradores são importantes para que os professores de ciência, os professores de biologia, os professores pedagogos da educação infantil tenham conhecimento dessas questões e possam corretamente orientar os seus alunos. Então, temas geradores como a Amazônia, como o aquecimento global,
temas geradores como a sustentabilidade ou a sobrevivência das futuras gerações. Todos esses temas são temas aplicados à educação ambiental. Um dos motivos principais de a gente saber sobre esses principais temas, sobre essas principais questões envoltas na discussão sobre a educação ambiental, é de que a mídia propõe essa discussão. A mídia nos oferece nos jornais, no celular, nas redes sociais, essa discussão o tempo inteiro. Então, ela é um ambiente fértil para ser aproveitado, é um ambiente que exige, muitas vezes, que faz, às vezes, o aluno exigir do professor, né, tirar algumas dúvidas, questionar algumas questões que estejam ele intrigado. E é importante que os professores, que toda a equipe saiba como transpor os reais conhecimentos. Para transpor esses reais conhecimentos, saber até que ponto você pode contribuir para informar uma criança, um adolescente ou desinformar. É importante que esses temas sejam discutidos na formação inicial e também na formação continuada de todos os profissionais da educação. E onde buscar esse saber ambiental, esse saber das grandes questões? É importante pensar que a educação ambiental, ela é uma educação, ela vai buscar essa formação de saber buscar a verdade, saber identificar uma fake news, né? É sempre importante a gente ver se tem um jornalista assinando aquela informação, se há um meio de comunicação associado. Porque se você é uma pessoa civil, você não vai perder muito publicando uma mentira, embora seja crime, tá? Mas quando você tem uma informação publicada em grupo de WhatsApp, que não tem nenhum jornalista assinando embaixo, que não tem nenhum meio de comunicação que você conhece, ou que seja oficial, oficializado, que contrate esse jornalista, né? Que confira se esse profissional realmente tem uma formação em jornalismo, ou seja, é toda uma história profissional que se põe em risco assinando uma matéria. A grande maioria das fake news ou não apresentam links de meios de comunicação de terceiros, de, ou não apresentam fontes, como não apresentam autores. E se apresentam, são fake nesse aspecto também, né? Às vezes manipulam os verdadeiros autores. E elas estão por aí de monte. Só que hoje em dia nós já temos atores dentro das mídias digitais que fazem essa conferência, dentro dos principais meios de comunicação, meios responsáveis, a gente encontra atores responsáveis. E dentro do governo também há mecanismos de verificação de fake news. Então tudo que você vê lá, tal, digita exatamente o que está escrito naquela manchete e dá é fake news. Não Google. Vai aparecer, te garanto que vai aparecer se for fake news. E se você não achar nada na internet, ninguém falando a respeito, ninguém falando que é uma fake news que ainda não foi divulgada, então tenha certeza que ela é uma fake news. Se você não achar nada na internet a respeito e você recebeu isso no WhatsApp, esqueça. Então, nós vivemos nessa era de dificuldade de nos informar. Esse é um dos objetivos dessa sequência de vídeos, né? Próximo módulo, a gente vai falar os tópicos em educação ambiental e vai ajudar na formação, na informação de todos nós, inclusive de mim, né? Porque é sempre uma revisão, uma recapitulação da ecologia, da biologia, dos conteúdos que são fundamentais para entender as crises. Configurando a crise, a gente vai ir para um social, a gente vai para as questões que vão ser possíveis para modificar essa realidade. E também é importante salientar que não é somente o conhecimento científico que contribui para a educação ambiental, né? Existem inúmeros saberes populares, saberes de povos tradicionais que promovem a conservação, que promovem a preservação dos recursos naturais, desde povos indígenas, descendentes de quilombolas,
populações tradicionais no nosso território que têm uma relação com a natureza de maior cuidado. Muitos saberes populares, que também são transmitidos de pais para filhos e assim por diante, eles têm esse incentivo ou aquela afinidade com a natureza, desde aquele chazinho, daquele remédio que você consegue utilizar, que você consegue plantar lá na horta, o chazinho de boldo, o chazinho de camomila, tantos saberes populares e que foram confirmados cientificamente, né, que realmente faz bem, outros tantos desmentidos. Então, também são importantes os saberes populares para a gente pensar na educação ambiental. Para falar um pouquinho mais sobre o tema da sustentabilidade, eu vou utilizar um material que foi produzido em parceria com a USP, com a Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Prefeitura de São Paulo e outras instituições parceiras. É interessante observar o conceito e a construção da ideia de sustentabilidade. Olha, eu acho que sustentabilidade ela tem um elemento que é fundamental, que é a ideia de preocupação ética com as futuras gerações. Quer dizer, na minha opinião, esse é o aspecto mais fundamental e, inclusive, se me perguntarem qual foi a grande contribuição do movimento ecológico, eu diria que foi levantar essa discussão. A discussão da sustentabilidade ela surgiu nos anos 80 e nós, inicialmente, inclusive, como movimento, resistimos ao termo desenvolvimento sustentável. Tanto que aqui no Sul se criou o termo desenvolvimento ecologicamente sustentado para contrapor. Porque a gente entendia que o desenvolvimento sustentado era mais um discurso de maquiagem, onde as pessoas, de novo, na época o desenvolvimento sustentável era tratar efluentes. E a gente entendia que a coisa era mais profunda. Eu tenho me indignado com certos termos banalizadores. E um desses termos é a questão do sustentável, da sustentabilidade. Não há pessoa nenhuma que esteja tratando de economia, tratando de projetos, tratando de implantação de planos e projetos e programas, etc., que não diga que está pretendendo fazer projetos sustentáveis. O homem acha que ele é o centro de tudo, que tudo está para servir a ele. E que ele não considera as gerações futuras. Ele considera intelectualmente. Tecnicamente ele considera, na prática ele não considera. Então essa visão é a mesma visão que chamam de desenvolvimento sustentável, que não existe. Já foi um avanço, saindo só de desenvolvimento para desenvolvimento sustentável, mas como desenvolvimento sustentável ele não existe, tanto que você vai ver, diminuiu o número de carros no mundo, diminuiu o uso dos recursos naturais. Ao contrário, hoje ele é nômade, as pessoas são coletores internacionais, regularmente e oficialmente, não precisa nem de guerra para você tirar aqui o que tem de mais importante no Brasil e que é endêmico daqui, até em substâncias químicas e minerais, né? Sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável virou uma espécie, entre aspas, de mantra que todo mundo repete sem ninguém saber exatamente o significado. Eu acho que isso é normal, eu não vejo isso com muita preocupação. Aliás, eu vejo com otimismo, porque muita coisa que há 20 anos atrás seria impossível, quer dizer, se imaginar como sendo discutido, muitos itens, muitos temas, quer dizer, hoje estão na agenda de discussão do Brasil e do mundo. A base da discussão é o conceito que está exatamente no nosso futuro comum, que diz que desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de atender às necessidades das atuais gerações sem comprometer os direitos das futuras gerações, ou seja, sem você produzir uma depleção, digamos assim, nos recursos naturais, nos serviços naturais e tal. Da onde vem a sustentabilidade? A sustentabilidade hoje, agora, o grande discurso é sustentabilidade econômica. Nunca foi isso. O desenvolvimento sustentável é ambientalmente sustentável, socialmente justo e não sustentável, porque a escravatura, a sociedade se sustentou com escravatura, com injustiça social.
Então não é socialmente sustentável, isso não diz nada. Socialmente justo, isso diz muito. Né? Economicamente viável. Viável, porque não se pode pedir uma coisa que não se consiga desenvolver economicamente para a sociedade. Mas a única coisa que interessa da economia é viabilidade. Sustentabilidade é ambiental, ou seja, não esgota os recursos naturais, inviabilizando a própria economia. Os relatórios mais recentes, principalmente o do WWF, o do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o do World Watch Institute, todos eles nos dizem que nós estamos seguindo padrões de produção e de consumo insustentáveis, porque estão além da capacidade de reposição da biosfera terrestre. Estamos consumindo mais do que ela repõe. Sustentabilidade vem de sustentar. E o que nos sustenta? O que nos faz estar aqui e estar aqui no futuro e de onde nós vimos, né? É a vida que sustenta. Então, a vida no sentido daquilo que é vivo, então que tem as características de seres vivos. Então, o nosso sistema de vida atual, nosso cultural, econômico, desconsidera aquilo que é vivo. Então, você vê na rua, você vê a árvore toda cimentada em volta, você vê a pessoa não percebeu que aquilo é vivo. Então, a percepção do vivo é muito fraca na nossa cultura. Então, para mim, a educação ambiental que se encaminha para a sustentabilidade, ela tem como principal esforço fazer as pessoas perceberem o que é vivo. Uma das razões de eu ter essa indignação pela palavra usada assim, de um modo extremamente genérico, é que existe a necessidade de fazer coisas sérias sobre a sustentabilidade. Por exemplo, projetos para a Amazônia, coisa das mais difíceis do mundo. Então, é preciso que a pessoa analise com muito mais cuidado um projeto que devasta uma área, que depois faz pastagens ou que está dizendo que vai dar empregos, etc. Né? Se me perguntarem nos últimos 5 anos o que aconteceu de mais importante no Brasil no tema de sustentabilidade, eu diria que foi os indicadores de sustentabilidade da Bolsa de Valores de São Paulo. Por quê? Porque ele reflete uma preocupação que não existia alguns anos atrás. Quer dizer, empresas que se dispõem a responder sobre biodiversidade, que se dispõem a responder sobre como cuidam dos seus resíduos, que se preocupam com o que dizer em relação às comunidades, de modo que eu acho que se avançou, eu acho que a operacionalidade do conceito ela é difícil, quer dizer, inclusive porque, quer dizer, se nós verificarmos aqui em São Paulo, provavelmente o conceito de sustentabilidade ele tem que ser entendido num contexto muito diferente se eu debater esse mesmo tema com uma comunidade tradicional na Amazônia. Então, atualmente nós não percebemos a vida nem no nosso próprio corpo. A gente vai no médico para ele dizer o que a gente sente. E então, a percepção da vida própria, né, quer dizer, é uma coisa mais sensível mesmo. Acho que para haver sustentabilidade, claro que a essa altura do campeonato, com o mundo complexo em que nós estamos, precisa de tecnologia, precisa de técnicas de gestão, precisa de recursos, tudo isso, não estou desconsiderando nada disso, estou falando do alicerce mesmo. Precisamos, para definir as tecnologias, para fazer as opções sobre as melhores tecnologias ou sobre as melhores formas de gestão, nós precisamos ter a percepção no nosso próprio corpo daquilo que é vivo. Nos próximos 10 anos, nós teremos um avanço muito grande na operacionalidade do conceito e nós vamos associar o conceito, o que eu acho importante, à ideia de metas e de desempenho. Por que eu acho isso importante? Porque hoje se fala muito em biodiversidade, hoje se fala muito em aquecimento global, hoje se fala muito em desenvolvimento sustentável, mas se nós não formos capazes de ter indicadores que meçam do que nós estamos falando, nós vamos esvaziar o conceito. E o esvaziamento do conceito eu acho que seria um retrocesso muito grande. Por essa razão nós encontramos tanta resistência quando nós falamos em fixação de metas, porque fixação de metas permite à sociedade monitorar o que está sendo feito. Esses relatórios dizem que nós estamos consumindo aproximadamente 25% além da capacidade de reposição da biosfera.
no uso da terra, no uso da água, dos serviços naturais, de modo geral. Então, chamam de pegada ecológica. A pegada ecológica no mundo hoje é de 2,1 hectares por pessoa. Quer dizer, estamos utilizando 2,1 hectares para atender as necessidades médias, né, de uma pessoa. Mas é claro que esse consumo ele varia muito de país para país, de lugar para igual. Os relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento dizem o seguinte, que hoje os países industrializados, que têm menos de 20% da população do mundo, concentram 80% da produção e do consumo. E que se todos os habitantes do planeta consumissem como norte-americanos, europeus ou japoneses, nós precisaríamos de mais 2 ou 3 planetas para atender. E isso num momento em que você tem mais de 800 milhões de pessoas que passam fome e você tem quase metade da humanidade vivendo abaixo da linha da pobreza, com menos de $2 por dia. Então essa insustentabilidade, ela se reproduz também pelos mesmos caminhos dentro de cada país. Dentro de cada país também você tem concentração de renda, de produção e de consumo. O Brasil é um dos países onde você tem isso mais concentrado. No Brasil você tem aí, no mínimo, né, 30% da população ainda abaixo da linha da pobreza, né? Então, a sustentabilidade que eu vejo é nessa direção. Quer dizer, você ter modos de viver incompatíveis com as possibilidades do planeta que você habita. Quer dizer, você vai esgotar o planeta que habita e tornar a vida insuportável. A gente pôde observar nesse vídeo, com a contribuição desses pesquisadores, refletir um pouquinho mais sobre o conceito de sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade, ele precisa ser compreendido na sua complexidade, né? Na sua integridade. E achei muito importante um pontinho lá dos pilares da sustentabilidade. A sustentabilidade, ela deve levar em consideração a sustentabilidade do ambiente, né? Que ele se mantenha ambientalmente para que nas futuras gerações hajam os recursos naturais, haja uma terra fértil para produzir alimento, haja água potável para matar a sede. Nesse sentido, ela precisa ser ambientalmente sustentável, socialmente justa, ou seja, precisa ser para todos. Todos têm que ter acesso a esse ambiente de forma saudável, de forma equitária. E nós sabemos que não acontece. A própria miséria, a má distribuição de renda, pessoas passando fome, não podem ser consideradas realidades sustentáveis. Então, uma das vertentes da sustentabilidade é sanar a fome, é sanar a miséria, garantir condições de saúde. E o terceiro pilar, economicamente viável. É fundamental que o modelo de sustentabilidade possa promover o desenvolvimento econômico de todos. Então, a gente não pode falar de sustentabilidade sem falar de controle à pobreza, sem falar de melhor distribuição de renda. A gente não pode falar de sustentabilidade sem ter uma economia que seja viável, tanto internamente quanto globalmente. Há necessidade que o sistema funcione. Então, a sustentabilidade vem mais num contexto mais fundamentado, certo? Fundamentado no ambiente, fundamentado na justiça social e fundamentado, com certeza, no modelo econômico que seja viável. Esses são os aspectos da sustentabilidade. Esses aspectos precisam permear toda a educação ambiental, porque esses aspectos precisam permear as decisões políticas, as decisões profissionais de cada indivíduo, de cada cidadão, as decisões relacionadas ao seu dia a dia, às suas atitudes, ao seu consumo.
E aí a gente entra num outro aspecto muito importante de se compreender, que é o consumo desenfreado. Será que nós necessitamos consumir tudo que consumimos? Será que precisamos de tantas coisas para sermos felizes? Essas reflexões são vinculadas à sustentabilidade. Agora a gente vai ver um vídeo que vai falar de um outro tema gerador, o consumo. Como o consumo excessivo impacta os ambientes. Então, alguns dos principais pesquisadores da educação ambiental, lembrando que esse vídeo foi produzido, se não me engano, próximo de 2006, 2005, então já faz um certo tempo, né? E o quanto essas reflexões continuam atuais. Quanto demora, né, para uma forma educativa, para a formação de professores, desde que as leis que são instauradas em um país demorem e cheguem em vigor, que cumpram a sua finalidade na execução. Esse é um processo gradual, um processo longo, né? Alguns autores ao ponto que chega a durar 30 anos, 3 gerações no mínimo, para que uma reforma na educação surta efeitos na sociedade, na economia, na distribuição de renda, enfim, nas mais diversas questões de sociedades que são influenciadas, que são debatidas durante a formação na educação. Então vamos lá assistir o vídeo falando um pouquinho mais sobre o consumo, sobre os padrões de consumo também. Não é somente pensar no hiperconsumo, mas é todo mundo que consome bastante. Tem gente que nem tem dinheiro para consumir o básico. Tem gente que não consegue consumir os nutrientes necessários para a sua dieta. Essas reflexões a gente vai observar um pouquinho mais nesse vídeo. O consumo consciente, a palavra consciente já indica que tem que passar pela sua consciência. Tem que haver uma tomada de consciência de que seu ato de consumo gera algum tipo de repercussão. Quando você toma consciência disso, você pode passar a consumir como um agente transformador na sociedade. Então imagina que eu, como consumidor, eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, eu vou ter que me deslocar para o trabalho e eu vou ter que comprar livros para os meus filhos para a escola, e caderno e lápis. Nesses atos que são básicos, eu não tenho como me livrar deles, porque eu não vivo de ar nem de vento. O que eu posso fazer? Bom, eu posso procurar ver quem produz de forma mais sustentável. Então, é a outra face da moeda da sustentabilidade. Numa ponta está o consumidor, na outra ponta está o produtor. O consumidor é um agente de transformação na medida em que ele vira para o produtor e fala assim, olha, você tem um processo produtivo muito sujo, está gerando muito lixo, muito resíduo, está contaminando os rios da minha cidade, o teu lixo você não administra de forma adequada, não descarta de forma adequada, eu não vou consumir de você. Quando o consumidor dá esse sinal para o produtor,
e isso está acontecendo em grande escala hoje no planeta, o produtor pensa, puxa vida, eu não vou vender mais o meu produto. As pessoas que trabalham com consumo sustentável, a primeira coisa que elas olham é para a turma de marketing, que sinal que eles estão mandando para o planeta. Bom, eles estão mandando o sinal predominantemente de que consumir muito é bom, e de que consumir dá status, de que consumir faz você ser alguém diferente de outro, faz você ter uma identidade. Então, a questão do consumo está muito ligada hoje com identidade. Eu tenho que ter uma certa aparência e vestir certas coisas, porque aí eu sou de tal tribo, né? E aí, essa tomada de consciência, ela sinaliza o seguinte, espera aí, eu sou mais eu tenho valor pelo que eu sou, pelo que eu acredito, pelos meus valores, não importa o que eu visto, não importa o que eu sinto, como que exemplo que eu dou para a minha comunidade, né? Então, o fator psicológico é muito forte. E as crianças, particularmente, são muito vulneráveis. Elas não têm consciência, né, do que a televisão, os meios de comunicação estão bombardeando para cima delas. E, muitas vezes, transmitem isso para os pais. Então, se elas não têm a tal boneca, o tal carrinho, o tal brinquedo, eles não estão felizes. Isso já está sendo incutido na cabeça das crianças desde de muito novinhos. Então, já tem alguns movimentos aí na mídia, nas grandes televisões, iniciativas no legislativo. Eu, particularmente, tenho uma visão bem radical. Eu acho que a gente tinha que limitar muito mídia, marketing para certos tipos de mensagens e para certos horários também. E uma coisa que eu venho discutindo é o seguinte, bom, eu não sou contra marketing, não sou contra produtos, porque senão a economia tem que continuar, né? A gente tem que gerar emprego, renda, tudo mais. Mas a propaganda, ela pode ser um veículo de educação, na minha opinião. Ela pode ser inteligente. Porque, no fundo, o que a gente vê hoje são mensagens que desprezam um pouco a inteligência da pessoa. Porque a mensagem que ela está te dando é o seguinte, compre isso e você vai ser uma pessoa especial. As pessoas pensam, às vezes, que o ato de consumir, frequentar um shopping center, é um ato que preenche a vida delas. E isso é falso, porque isso pode gerar uma satisfação que é momentânea. Por isso que a gente fala de consumo consciente. Tem que ter uma tomada de consciência. Tem um processo psicológico aí de trabalhar a questão do consumo. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer quando eu saio, eu vou para uma loja, eu vou para um mercado, alguma coisa, eu preciso disso? Eu realmente preciso disso? Quando a gente fala em consumo sustentável, eu acho que o lado daqueles que não têm acesso significa elevar o padrão de consumo, para que eles consumam o mínimo necessário. Tem muitos, na sociedade brasileira, muitas pessoas que estão abaixo da faixa de consumo mínima. Então, o consumo consciente e sustentável é poder possibilitar que essas pessoas tenham acesso ao mínimo, né? A sua carga diária de vitaminas e proteínas, para que haja desenvolvimento do cérebro, para que possam acompanhar um curso numa escola e tenham acesso à roupa, enfim, consumo mínimo. Então, acho que a gente tem que, desce aqui e sobe aqui, né? E de que forma, ninguém tem essa resposta, acho que ninguém fez essa conta, de que forma você faz isso com 6 bilhões de pessoas no planeta? Hoje, com a China entrando no mercado de consumo, se cada chinês quiser ter um carro, acabou o planeta, porque não tem atmosfera que aguenta tanta emissão de gás de efeito estufa. Então, se for transportar para a China o índice de mobilidade, né, o índice que os Estados Unidos têm, cada família nos Estados Unidos, em determinadas cidades, é o índice de um carro por pessoa, né? Imagina um carro por pessoa na China, é inconcebível. Mas eles também não têm direito de consumir, então tem que colocar na mesa, discutir e chegar numa conclusão. Só que no nível internacional, as grandes discussões, elas estão ainda muito centradas em guerra, estão muito centradas em hegemonia de alguns países em detrimento de outros. Mas o tema ambiental está ganhando muito espaço. Na medida em que governos como a Inglaterra, as Nações Unidas lançaram agora o 4º relatório de um conjunto de 3 mil cientistas do mundo inteiro que dizem, olha, o ser humano é o padrão de consumo e de produção dos seres humanos que está alterando o clima na Terra. Não tem mais dúvida. A questão dos excluídos do consumo, ela é crítica. Eu acho que tem pouca gente se debruçando e se dedicando a avaliar esse problema.
ela está, sim, na raiz do problema da violência, na raiz do problema de falta de cidadania, das pessoas se valorizarem pouco, porque está sendo vendido para um grupo aí grande de jovens no mundo, não é só no Brasil, que ser alguém é ter alguma coisa. E esse ter alguma coisa, às vezes, não é acessível, não está ao alcance desses jovens. Alguns com, sei lá, condições psicológicas, boa formação, boa educação, ou até equilíbrio que eles recebem de educação em casa, enfim, conseguem, ou por própria característica, né, de serem pessoas menos ambiciosas e tudo mais, conseguem viver num certo equilíbrio. Mas é evidente que se é bombardeado diariamente para eles, pelas rádios, televisões, revistas, nos outdoors das cidades, que é legal ter um tênis assim, que tem que ter o celular, que só tendo um carro você vai ser alguém, e eles nunca vão ter acesso a essas coisas, eles vão tentar fazer alguma coisa para chegar ali. E pode ser por vias lícitas ou por vias ilícitas, né? A escola, eu acho que é o ator mais importante, porque a escola tem o privilégio de receber crianças e jovens que estão no auge da vida, né? Da história, estão no auge do momento em que eles vão poder capturar. Eles estão com as antenas parabólicas deles antenadas para o mundo, ligadas no mundo e recebendo um monte de informação, processando aquilo. É a hora que se forma o caráter, é o momento que se forma os valores. E a escola é esse local privilegiado e os professores são esses atores ultra privilegiados. Eu acho que ser professor é uma grande missão. Assim, você é professor porque você acredita em transformação. E aí, você já parou para pensar o quanto seu consumo impacta a sua realidade? E o quanto seu consumo impacta outros ambientes distantes e que afetam outras pessoas? Você já se comparou aos níveis americanos, por exemplo, de consumo e de gasto e pensou no seu dia a dia? Como está meu modo de vida? Será que eu consigo reciclar parte desses materiais? Será que na minha cidade tem uma coleta seletiva? Todas essas questões vão trazendo a política à tona, tá? E política, lembrando, não tem nada a ver com partidarismo. Tem a ver com questões de participação, de controle, com as noções de que há um Estado que nos representa, que precisa cuidar dos serviços públicos. Isso é política, né? Dentre outras tantas questões, educação e política, tudo é política de certa forma. Talvez o discurso político partidário seja a coisa menos política que existe mesmo na relação acadêmica, nos conhecimentos relacionados à política, à cidadania, à formação cidadã. E eu não sei se você se encontrou, como eu também, em alguns produtos aí que são utilizados e que rendem bilhões de reais, bilhões de dólares por ano no mundo, né? Desde cosméticos, produtos de tecnologia, jogos, vestuário, é tanto dinheiro, e tanto dinheiro que às vezes também é desperdiçado. E daí você vai comparar com o que seria necessário para acabar com a fome no mundo. É muito menos, ou é muito próximo de coisas úteis. Ou o que seria necessário para garantir água potável. O que é água potável? Água limpa para todas as pessoas. Não é muito. As necessidades para se equalizar os direitos, o acesso, não é absurda. Os gastos não são absurdos. É por isso que eu sempre falo, né? A pessoa, às vezes, ela é pobre, você acha que está vivendo bem, mas ela está tendo acesso ao básico. Porque, às vezes, ela vem de uma realidade, vem de realidades de familiares onde eles não tiveram direito ao básico. E é óbvio, isso é uma construção histórica, isso vai chegando ao povo, vai chegando aos direitos, vai chegando aos poderes de forma progressiva. Mas que modo de vida a gente quer reproduzir, né? O que a gente está buscando? A gente está buscando paz, a gente está buscando qualidade de vida, a gente está buscando saúde. Parece que essas reflexões, graças ao consumo, graças ao estímulo incessante ao consumo, elas ficam em segundo plano, né? E são abismantes os números de resíduos que são produzidos. O que são resíduos, né? Aquilo que a gente produz no nosso lixo, os nossos resíduos sólidos, até o que é produzido na construção civil, tudo é resíduo.
E quando a gente fica de frente para esses números e também compara com os números econômicos para se resolver coisas sociais tão básicas, a gente fica indignado. E a gente também fica indignado quando a gente vê o quanto uma família pode consumir em uma semana ou em um mês para sua sobrevivência, uma família de classe alta, e o quanto uma família de classe média baixa, ou vamos trocar os patamares, né? Vamos falar assim, enquanto uma família da classe trabalhadora pode consumir por semana, enquanto uma família que é detentora dos meios de produção, né? Uma família que tem grandes fábricas, indústrias, lojas, instituições que sejam, né? Então, você vê uma diferença e um esbanje muito indignante. E isso é resultado da má distribuição de renda. Exatamente. A má distribuição de renda não afeta você que se acha empresário, que tem aí já uma empresa, um capital, que tem o seu carro, que tem os seus funcionários. Você continua sendo pobre, você trabalha bastante para se sobreviver. Então, assim, essa noção de participação, mas também essa noção de classe social, essa noção de saber qual é o seu papel, qual é o seu custo, qual é o seu impacto no ambiente, na política, nas decisões econômicas, e qual é o seu poder aquisitivo relacionado ao poder aquisitivo de outras pessoas. Uma educação capaz de promover tais reflexões é uma educação ambiental. É uma perspectiva social, é uma perspectiva crítica. Essa é uma educação cidadã. O sujeito formado nesse ambiente, se tudo propiciar, se tiver acesso à saúde, né, e N coisas, ele com certeza será um sujeito que não vai se permitir ser manipulado. Seja por discursos religiosos, seja por discursos políticos, seja por negócios, né? É importante saber que essa formação ela é uma formação crítica, é uma formação que vai permitir a leitura de mundo. E essa leitura de mundo se faz mediante novos conhecimentos. Saber como se informar, como se formar, como se gerir e qual o impacto das suas ações, do seu consumo, das suas escolhas políticas. Todos esses aspectos que a gente mencionou da sustentabilidade, eles tinham que estar claros na escola. A sustentabilidade deveria ser um dos objetivos da escola. A escola deveria promover a sustentabilidade em todos os meios e promover a sustentabilidade da sua comunidade de forma integrada, de forma coparticipativa. Todavia, sempre falo, né? Grandes são os desafios ainda na educação brasileira. Essa compreensão de que os alunos possuem tanta influência fora de sala de aula, trazem conteúdos das redes sociais, trazem discussões da sua família, parece que até apavora os professores, né? Principalmente em momentos de escolhas políticas, de discursos importantes e momentos de muita dualidade política. Parece que esses discursos sobre ciência, tecnologia, eles inundam as discussões familiares. Todos nós passamos por isso nos últimos anos. Mas como o professor também vai reagir a tudo isso? Em um ambiente que não propicia uma formação cidadã, onde o professor às vezes não tem o direito de expressar-se sobre conteúdos que influenciam e que estão relacionados à política. É muito comum na nossa realidade escolar a gente ouvir de repressões por parte de pais ou até de outros profissionais da educação que querem saber quais os conteúdos podem e quais os conteúdos não podem ser ministrados em sala de aula, desconsiderando totalmente a autonomia e os saberes construídos pelo professor durante a sua graduação. Isso já aconteceu comigo. E garanto que você já deve ter ouvido falar em algum momento sobre alguma intriga ou alguma contradição que aconteceu aí em ambiente escolar envolvendo política, né? Então, assim,
A escola é berço para isso. A escola sempre será um espaço de formação política. Queira o governo, queiram os pais, queiram os professores, queiram os alunos, queiram os diretores ou não. A formação da identidade política, ela se dá o tempo inteiro e todos têm liberdade de expressar a sua opinião, têm liberdade de expressar a sua identidade, os seus conhecimentos. E isso também se manifesta, às vezes, em partidos políticos. É importante saber essa formação cidadã, no mínimo assim que vai falar de política tradicional, que envolve eleição, né? O que é básico é o direito de toda manifestação. Obviamente, a gente tem que saber diferenciar uma manifestação de um crime, de um atentado a um bem público, de uma invasão, da deterioração de um espaço, do impedimento do direito de ir e vir dos outros. Existem diferenças e elas precisam ser claras. Então, a sustentabilidade, ela surge nesse discurso, pensando aqui, eu até mencionei antes, né, americanos. Nós, brasileiros, somos americanos, nós somos sul-americanos. Então, reitero aquilo que eu falei, eu devia ter mencionado os norte-americanos. Mas nós aqui, sul-americanos, e não só nós, né, os países mais ao sul, geralmente são países mais explorados, pensando em África, América do Sul. E a gente tem essa identidade ainda de crescer, de desenvolver, de buscar e ter acesso ao consumo, né? Parece que para nós o consumo ainda é um direito que não chegou. Essa realidade de poder consumir, de poder ter acesso ao dinheiro, isso não chegou para a maioria das pessoas. Então não se preocupe se você está se sentindo mal. Isso faz parte, tá? Essa foi uma promessa vendida pela mídia, uma ideologia que foi implantada pelos meios de comunicação, pelas imagens difundidas das pessoas, dos ideais de ser humano. E na prática isso não é bem assim. Então essa imagem construída para influenciar o consumo, para incentivar modos de vida, ela não se demonstra na prática. Poucas pessoas conseguem ter acesso a isso. Principalmente graças à má distribuição de renda. Quem sabe em condições de uma distribuição mais equitária, será que a gente adequaria, estaria mais sensível a um padrão de estética que todo mundo ia correndo atrás? De algo? Ou de uma visão? Ou de um consumo? Não sei, essa é uma questão que fica em aberto, porque eu acho que uma divisão mais equitária dos bens, dos recursos, né, do dinheiro propriamente dito, ela vai necessitar de uma reforma do pensamento, uma reforma da identidade que a gente tem sobre propriedade, sobre direitos básicos humanos e dentre outras questões importantes. Foram boas as discussões que nós fizemos até aqui. Se vocês ouviram mais alguma coisa aqui, gostariam de comentar, por favor, postem no grupo ou postem aqui no YouTube. E no próximo vídeo a gente vai inserir novos tópicos da discussão. Que a gente falou um pouquinho de sustentabilidade, sobre consumismo. Mas a gente vai ver alguns tópicos no próximo vídeo sobre animais silvestres, sobre aquecimento global, sobre mata ciliar. E a gente vai poder discutir bem mais sobre questões relacionadas à sustentabilidade e o consumo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.